Bem-vindos, alunos, a mais uma aula de Web 1. A gente começa hoje o nosso segundo bimestre. Então, até agora, nós fizemos sites mais simples, sites para celular. A gente simplesmente ia colocando uma coisa embaixo da outra. A parte fácil, vamos dizer assim, da disciplina já foi. O que vocês tinham que ter aprendido muito bem nessa parte, primeira parte? Aprendido muito bem a colocar margem, colocar preenchimento. Essas são as propriedades mais importantes. O resto também era importante, né? Mas essas daí são as que davam mais trabalho para o aluno. Agora, na segunda metade da disciplina, a gente vai começar a fazer sites que, que são para telas de computador, não são para celular. Claro que também dá para fazer para celular, né? Mas são sites que a gente vai ter coisas uma do lado das outras. Por exemplo, esse site aqui, ó. Esse site é o dessa aula. Então, é um site sobre dicionário. Percebe que agora, ó, eu coloquei uma coisa do lado da outra. A gente ainda não sabe fazer isso. É só uma embaixo da outra. Então, vocês vão aprender agora como colocar uma do lado da outra usando o CSS. Tem muitas formas diferentes de fazer. Eu vou passar, acredito que seja mais simples e uma das mais antigas formas de se fazer isso daí. Não a mais antiga, porque a mais antiga hoje em dia não pode ser usada, não é bom, mas é uma das mais antigas. Só que tem muitas formas novas, tem que até dar uma olhada para saber se os navegadores já suportam. Se der tempo, eu passo para vocês outras formas de colocar um bloco do lado do outro. Então, a aula de hoje vai ter muita coisa. Acho que eu vou até dividir em 2 vídeos, que vai ser pesada. E a matéria da aula de hoje é a mais importante desse segundo bimestre. Então, eu já coloquei ela nessa primeira aula do segundo bimestre, porque ela é a mais importante, ela é a mais difícil e ela é a que precisa de mais tempo para treinar e estudar. Por isso que eu já estou ensinando ela primeiro, para vocês ter todo esse tempo para treinar, para estudar, para aprender bem como usar. Por quê? Porque aí vai cair na prova, vai cair na recuperação e não tem como fazer site profissional sem o que eu vou ensinar agora, que serve para colocar uma coisa do lado da outra, um bloco do lado de outro bloco, por exemplo, um parágrafo do lado do outro, beleza? Então tem que dar uma atenção especial para essa aula. Vamos começar com uma nova marcação HTML. Então, na verdade, a gente não vai aprender praticamente nada de HTML nessa aula, vai ser só CSS. A marcação nova HTML chama div. Div vem de divisão. Então, é uma divisão na sua página. É um bloco na sua página. Só que, para que serve essa div? Ela não tem nenhum significado, nenhum lugar adequado para ser usado. Então, ela pode ser usada em qualquer lugar. Por exemplo, a gente aprendeu o P. P é parágrafo. A gente usava o parágrafo num lugar onde você ia colocar texto, ia ter um texto longo, vários parágrafos. A gente aprendeu a usar o nav. O nav deve ser usado num menu. A gente aprendeu o footer, que é o rodapé. Agora a gente está aprendendo div. Div é um bloco genérico que não tem significado nenhum e pode ser usado em qualquer lugar. Eu ensino esse div bem depois, né, de ensinar aquelas marcações semânticas do HTML5, por quê? Porque quem aprendeu HTML4, que já sei lá, já faz 15 anos que saiu o HTML5, né, mas se algum de vocês aprendeu o HTML4, no HTML4 não tinha essa preocupação com o significado da marcação. Então o HTML ainda era meio bagunçado. O HTML4, né? E o que as pessoas faziam? Usava essa marcação div para tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Então, tudo que vocês viram, quase, né? Quase tudo que vocês viram, basicamente, de HTML, as pessoas que usavam HTML4 não usavam nada daquilo que eu expliquei. Absolutamente nada. Usavam só essa marcação aqui, e com essa marcação, você consegue fazer praticamente o site inteiro. Só com essa marcação. Então, eu vou fazer o cabeçalho? Uso div. Vou fazer o rodapé? Uso div. O meio do site? Div.
Ah, se eu quiser escrever uma notícia, div. Ah, se eu quiser colocar um parágrafo, div. E isso não era bom. Por que que não era bom? Porque ficava muito difícil para uma ferramenta que lê o HTML entender as partes do seu site. Uma pessoa, um humano que acessa o seu site, não vai ver diferença nenhuma, porque ele não vê o que você escreveu de HTML, ele só vê o visual, o conteúdo e o CSS. Então não faz diferença para quem acessa a sua página, mas para softwares que leem HTML faz toda a diferença. Ele leu uma div, e aí? Será que essa div é cabeçalho? Será que essa div é rodapé? Será que é um menu? Então ele tem que ficar tentando adivinhar. Com HTML5, como as marcações têm significado, ele não precisa mais adivinhar. Quando ele vê um nav, ele já sabe que aquilo é um menu e facilita muito a vida. Por exemplo, do Google, para quando vai ler o seu site e indexar ele na base de dados, para que se alguém pesquisar alguma coisa, consiga encontrar depois o seu site lá. Então, por isso que o HTML5 tem essa pegada mais semântica, e por isso que eu deixo para ensinar depois essa marcação div. E vocês não podem usá-la a não ser para algo que a marcação adequada não sirva. Exemplo, se você quiser usar um parágrafo, não use div, senão perde nota. Se vocês precisarem usar um cabeçalho, não use div, use o header. Mas vamos supor que você precisa criar um bloco aleatório lá. Ah, tudo bem, nesse caso, usa div. A div é para isso. É para quando não tiver uma outra marcação mais adequada para usar. E qual que vai ser o visual da div? Ela não tem visual nenhum. Você que vai definir no CSS o visual dela. Igual a gente fez com parágrafo e todas as outras coisas que a gente fez até agora. Bom, de HTML era aquela nova marcação. Aqui tem alguns atributos. Atributos que são globais do HTML. O que significa um atributo global? Significa que você pode usar esse atributo em qualquer marcação. Pode usar no body, pode usar num parágrafo, num div, no header, no footer, qualquer marcação você pode colocar esses atributos aí. A gente tinha visto só alguns atributos, né? Por exemplo, na marcação IMG, eu usava essa marcação para incluir uma imagem no meu site. E ela tinha o atributo src, que era qual era o arquivo de imagem que você queria incluir. E tinha o atributo out, que era a descrição da imagem. Agora, esses atributos, src e out, é só para marcação IMG. Esses daqui, ó, id, class e title, servem para qualquer marcação. O que eles fazem? O id, se vocês já trabalharam ali com a programação, né, id é uma forma abreviada de identificador. Então, é identificador. Na programação, vocês vão achar de monte escrito ID em tudo quanto é lugar. Então, agora vocês já sabem que ID é de identificação, de identificador. Ou seja, é um nome de alguma coisa. É algo que identifica ele. É um nome, basicamente. Então, a gente chama de ID por quê? Porque o ID ele tem uma característica especial. Não é só um nome que eu vou dar para ele. Tem que ser único também. Então, se a gente colocar um ID em alguma marcação, como valor do ID, a gente pode colocar o texto que a gente quiser como valor, e vai ser como se fosse o nome de uma variável. Vai ser um nome único na página. Então, na página não vai poder ter mais nenhuma outra marcação com aquele ID. Então, por exemplo, se eu colocar na marcação nave um ID e o valor menu, então significa que aquele nave é um menu. Ou senão eu escrevo menu lateral, significa que aquele nave é um menu lateral. Eu posso ter também um menu superior, posso ter outra coisa. Isso daqui não vai fazer nada, não vai afetar em nada a, a marcação. Esse ID vai servir para quê, então? Vai servir para a gente depois, no CSS, conseguir selecionar aquela marcação pelo ID dela e mudar o visual dela. Então, aí eu consigo selecionar só uma marcação e mudar o visual daquela. Para isso que vai servir o ID aqui para a gente. Quando vocês chegarem na próxima disciplina, que é a Web 2, vocês vão aprender JavaScript e vão ver que o ID também é muito usado em JavaScript para selecionar. Então, basicamente, essa é a função do ID, selecionar. Depois a gente tem o atributo class. O atributo class, ele não precisa
ser único, então essa já é uma diferença entre o ID e o class. Não precisa ser único. Ele também vai ser usado como um seletor, então ele serve para a mesma coisa que o ID, só que o ID é único, o class não é. Então a gente pode colocar uma classe para a nossa marcação lá, para o elemento HTML. A gente pode, por exemplo, num parágrafo, vamos supor que a gente quer destacar aquele parágrafo. A gente pode criar uma classe chamada destaque ou destacado. E eu vou lá no meu parágrafo, coloco o atributo class e o valor destaque. Aí eu posso ter vários parágrafos que eu quero destacar. Não precisa ser só um. Vamos supor que eu tenho 10 parágrafos, eu quero destacar 2 desses 10. Então, nesses 2 que eu quero destacar, eu vou lá e coloco que a classe dele é destaque. Aí lá no CSS eu consigo criar um seletor que pega todas as marcações com a classe destaque e seleciona elas. E aí eu mudo o visual de todas as marcações que tem a classe destaque. Pode ser parágrafo, pode ser qualquer outra coisa, tanto faz. Então isso daqui, esse seletor de classe é o seletor mais usado em CSS. Quando vocês forem trabalhar em empresas e vocês vão ter que mexer no CSS, vocês provavelmente só vão usar o seletor de classe. Só. É claro que vocês vão combinar ele com outros que vocês já aprenderam, né? Mas vocês sempre vão usar o de classe. Então, a partir de agora, né, a partir dos próximos sites que vocês fizerem para estudar e para as aulas, eu peço que vocês tentem só usar o seletor de classe e, é lógico, algumas vezes vocês vão ter que usar em combinação com outros seletores. Então, para vocês já irem se acostumando, tentem só usar o seletor de classe. Vocês podem usar, por exemplo, o ID, eu vou mostrar como que usa, né? Eu vou mostrar o classe também, para vocês já irem se acostumando. E mais uma coisa que eu posso fazer com esse atributo class é o seguinte: um elemento HTML não precisa, ele pode ter nenhuma classe, né? Até agora a gente nunca usou, né? Ele pode ter uma classe, por exemplo, aquele que eu falei, né? Um parágrafo destacado. Mas o elemento também pode ter várias classes. Eu posso pôr quantas classes eu quiser no elemento. Eu posso colocar, por exemplo, uma classe que é destaque, criar uma outra classe que é patrocinado. Então, vamos supor que aquele lá é patrocinado, então tem alguma coisa diferente. Então, eu posso colocar que aquele parágrafo tem o destaque e também tem o patrocinado. Então, ele tem duas classes. E aí, lá no CSS, vai ser aplicado o visual do destaque e o visual do patrocinado. E aí eu posso ter quantas classes eu quiser no mesmo elemento. Então a gente vai ver exemplos. O último atributo é o title. Então esse title aqui, esse é um nome muito infeliz, usado há muito tempo no HTML, porque ele se refere a várias coisas diferentes, né? Então vocês já viram, acho que 2 titles, se eu não me engano. Um title era lá na cabeça do site, que é o que aparece na aba do navegador, né? O outro title, não estou lembrando onde que tem, mas agora tem mais um. Esse daqui é atributo. Atributo que você pode colocar em qualquer marcação. E para que ele serve? Você coloca um valor que é um texto, uma descrição. E aí, quando o usuário passar o mouse e deixar o mouse parado em cima daquela marcação, vai aparecer um balãozinho escrito a descrição. Então serve mais para ajudar o usuário, né? Por exemplo, ele vai passando, vamos supor que tem vários botões na sua página e os botões são desenhos. Então, eles já são meio que intuitivos, né? O que cada botão faz. Vamos supor que um que é para cadastrar, outro que é para excluir, outro que é para editar. Mas vamos supor que a pessoa não tem certeza do que aquele botão faz. Então, você pode colocar esse title, que é um título, né? Com a descrição, né? Por exemplo, cadastrar. E aí, quando o usuário passar o mouse em cima daquele botão, vai aparecer o balãozinho escrito cadastrar. E aí o usuário vai saber que aquele botão serve para cadastrar. Então, esses são os 3 atributos globais que vocês podem usar em qualquer marcação. E essas são as 2 propriedades CSS que a gente vai aprender hoje. A primeira propriedade chama float, que significa flutuar. E
o que que ela faz, né? Por que que flutuar, né? A gente vai fazer o bloco flutuar. É essa propriedade que faz um bloco ficar do lado do outro. Quando eu mostrar para vocês, na prática, vocês vão meio que entender por que que deram o nome de flutuar para essa propriedade. Mas é ela que faz uma coisa ficar do lado da outra. Eu posso ter três valores diferentes, e só esses três. Posso ter none, none significa nenhum, e é o valor padrão, a gente nunca usou, né? Então, até agora a gente não fez nada flutuar, mas eu posso flutuar para a esquerda ou para a direita. A última propriedade é overflow. Essa propriedade significa, né, transbordar. Overflow significa passar além do limite, transbordar, alguma coisa assim. Vocês devem ter já ouvido falar de um site muito famoso que chama Stack Overflow. É um site que todo desenvolvedor usa para tirar dúvidas. Toda dúvida que você tiver de programação, provavelmente alguém já postou nesse site e já muitas pessoas responderam. Se ninguém postou, você pode ir lá postar e com certeza rapidamente um monte de gente já vai te responder essa dúvida. Então esse site é muito famoso por causa disso. Ele basicamente concentra todas as dúvidas de programação do mundo. Então por isso que a gente fala que ninguém consegue trabalhar na área de TI sem usar o Stack Overflow, porque todas as suas dúvidas basicamente vão ser solucionadas por esse site aqui. E o que que significa Stack Overflow? Por que que o cara deu esse nome, né? Stack é pilha, né? Overflow é transbordar, como eu falei, né? Ou estourar, né? Então, Stack Overflow é estouro de pilha. Vocês não tiveram programação em linguagem C. Vocês já tiveram programação em linguagem Java. Em linguagem Java, vocês provavelmente já tiveram um erro que chama Null Pointer Exception. Esse daí é o erro mais comum do Java. Quando alguém programa em C, o erro mais comum do C é o Stack Overflow. Então, Stack Overflow é o nome de um erro que, quando o programador faz cagada lá e estoura a pilha. Ele tenta, ele tenta pegar mais memória do que ele pode. E aí não dá, e aí o programa buga. Então, por isso que chama Stack Overflow, aquele site lá. E, então, overflow significa transbordar. Para nós aqui, então tudo isso daí foi mais curiosidade. Para nós aqui, então a gente está lidando com CSS, o que, que significa transbordar, né? Passar dos limites no CSS. Lembrando que o CSS é algo visual. Significa o seguinte, que eu vou ter o tamanho de um bloco, e o conteúdo do bloco vai ser maior que o tamanho do bloco. Então, o conteúdo vai ultrapassar os limites do bloco, vai vazar, vai extrapolar os limites do bloco. E essa propriedade, ela serve para a gente decidir o que fazer nessa situação, em que eu tenho, vamos supor que eu deixei fixo aqui o tamanho dessa célula aqui, ó, da tabela, e vamos supor que eu coloque muito texto, que tenha 10 linhas. Mas, ó, essa célula só cabe 3. Então, o que que eu vou fazer com essas outras linhas que passaram? Por padrão, o valor é visível, então vai aparecer todo esse conteúdo que ultrapassou. Então é como se eu tivesse um monte de texto aqui embaixo, ó, nesse fundo branco, porque o tamanho da célula não muda, é um tamanho fixo, mas o texto vai aparecendo e vai aparecendo por cima das outras coisas aqui, né? Provavelmente vai bugar seu site. Então esse é o valor padrão. Eu posso mudar para hidden, que é esconder. Então tudo que ultrapassar o limite do bloco não vai ser mostrado. Então, perdeu, já era. Tem scroll. Scroll, ele, se tiver um... o scroll o que que faz? Scroll significa rolar. Vai aparecer uma barra de rolagem no seu bloco, não no site inteiro. Naquele bloco, ele vai ter uma barrinha de rolagem. E aí a pessoa vai poder rolar para cima e para baixo para ver o resto, né? Vamos supor que tenha 10 linhas, aqui eu só consigo ver 3, então eu vou rolando para baixo a barra de rolagem para ver o resto das linhas. Para isso que serve o scroll. E o último valor é auto, de automático. O que o automático faz? Ele coloca uma barra de rolagem também, se o tamanho do conteúdo ultrapassar o tamanho do bloco. Só que se não ultrapassar, se ficar tudo certinho, dentro do tamanho bonitinho, ele não coloca a barra de rolagem. Então esse é automático. Se não ultrapassar o tamanho do bloco, ele não mostra uma barra de rolagem. Se ultrapassar, aí ele mostra automaticamente a barra de rolagem para a pessoa conseguir ver o resto do texto. Então, esse daqui
é o que o overflow faz. E a gente vai aprender ainda mais uma utilidade do overflow. Por quê? Porque tem como usar o overflow junto com o float. Aí o overflow faz outra coisa. Mas já falo sobre isso aí. Vamos aprender então os novos seletores. O seletor de ID, a gente viu, né, que ID é um atributo global, pode ser colocado em qualquer marcação, né? Então aqui tem um exemplo. Na marcação IMG, né, eu coloquei ID, com o valor logo. Então essa daqui é uma imagem especial do meu site. Eu dei um nome para a imagem. E essa imagem chama logo. Vamos supor que é o logo da minha empresa. Depois que eu coloquei aqui o nome, o que eu vou fazer? Lembrando que esse nome tem que ser único. O que significa ser único? Significa que em toda essa página que tem essa imagem aqui com esse ID, não pode ter mais nenhum outro ID logo. Só esse daqui. Lá no meu CSS, eu consigo fazer uma seleção por ID. Como que eu faço isso? Eu coloco o jogo da velha e o nome do ID. Então, quando o navegador vê que você, no seletor, colocou um jogo da velha, ele sabe que aquilo é um ID. E aí, esse nome que você colocar, o que ele vai fazer? O navegador vai pegar esse nome, vai ler todo o seu HTML e sair procurando em todo o HTML até encontrar uma marcação que tenha esse ID. Ó, então, ID é logo. Então, esse seletor aqui seleciona o elemento que tem esse ID, que nesse caso vai ser só essa imagem. Então, você sempre vai selecionar só uma marcação, né? Porque o ID é único. E aí eu posso colocar o visual que eu quiser, e esse visual vai ser aplicado só nessa imagem aqui, ou seja, só no elemento que tem esse ID. Vamos ver agora um outro seletor de classe. Então, como eu falei, esse é o seletor mais usado, que vocês precisam aprender bem. Esse seletor, então, é um atributo global aqui, class, você pode usar em qualquer marcação. Então, nesse caso aqui, eu usei na marcação article, e você pode colocar o valor que você quiser para ele. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 artigos, como se fosse 3 notícias. Só que só em 2 eu coloquei o class. O class, o valor aqui que eu colocar, não precisa ser único esse valor. Só para também não ficar dúvida, né? Deixa eu voltar aqui no ID. Eu posso ter outras marcações aqui usando a propriedade D. Eu posso ter todas as marcações do meu site usando a propriedade D. Só que cada marcação vai ter que ter um valor diferente. Aqui, no class, eu posso ter também a propriedade class em todas as marcações do meu site. Só que o valor que eu vou dar para o class, nesse caso, não precisa ser único. Então, o valor do class eu posso repetir. Então, nesse caso, eu repeti. Ó, eu tenho 2 articles, 2 artigos, e os dois têm essa classe caixa branca. Só esse terceiro que não tem. E aí, lá no meu CSS, como que eu faço para selecionar todos os elementos, as marcações HTML que tem a classe caixa branca? É fácil, eu só coloco um ponto. Quando você colocar um ponto, o navegador já sabe que você vai escrever o nome de uma classe. Então, toda vez que tiver um ponto, depois vem o nome de uma classe. Então, por exemplo, ponto caixa branca. O navegador vai pegar isso daqui, caixa branca, e vai procurar em todo o seu HTML todas as marcações que tem a classe caixa branca. Nesse caso, ele vai encontrar essas duas aqui. E aí vai fazer o quê? Aplicar esse visual, né? Então, aqui, ó, uma borda preta e um fundo branco. Então, virou uma caixa branca. Esse daqui, então, é o seletor mais importante, que é o que vocês têm que aprender. É o seletor de classe. Como eu disse, tem como eu colocar várias classes na mesma marcação. Eu posso colocar quantas eu quiser. No começo pode ser meio confuso, porque os sites que vocês estão fazendo são muito simples. Mas nos sites profissionais, tem marcações que tem 5 classes na mesma marcação. Isso é normal. Por exemplo, aqui eu tenho 3 parágrafos lá no meu site. Em 2 desses parágrafos, eu coloquei a classe justificado. Então, lá no CSS, ó, eu criei aqui um visual para justificado. Provavelmente é o quê? Eu só quero justificar o texto. É uma linha só.
Então, agora, toda vez que eu quiser que o texto fique justificado, eu posso usar essa classe no HTML, em qualquer lugar que eu quiser justificar o texto. Ó. Coloco justificado. Eu também criei uma outra classe, ó, um visual diferente para o destacado. Então, esse segundo parágrafo, além dele ter o texto justificado, eu dou um espaço. Então, o espaço eu uso para separar uma classe da outra. Eu coloquei também a classe destacado. Então, aqui, ó, classe destacado vai ter um outro visual, né? Então, esse parágrafo aqui vai ter o visual das duas. Depois vocês testem bastante aí, coloquem 3 classes diferentes para o mesmo parágrafo e vai mudando para ver como que ele faz para juntar vários visuais diferentes, né? Ele vai colocando um por cima do outro. E aqui eu tenho um seletor de elemento, que eu seleciono todos os parágrafos, né, os 3 parágrafos, e coloco um visual para os 3 parágrafos. Uma observação importante aqui. Quanto mais específico for o seletor, maior a prioridade que ele vai ter. Ou seja, ele vai ser colocado por cima, o visual dele vai ser aplicado por cima dos outros visuais. Por exemplo, aqui eu tenho um seletor mais genérico, ele pega todos os parágrafos da página. Aqui eu tenho um seletor bem específico, eu pego só os elementos que tem a classe destacado, né? Esse também. Então, se tiver nesse nessa regra aqui, um visual da cor vermelha e nessa daqui, cor azul, o que vai estar valendo vai ser esse daqui, cor azul. Por quê? Porque o seletor de classe ele é bem mais específico que o seletor de elemento, que pega todos da página. Então, o que vai aparecer vai ser a cor desse daqui, né? Aqui tem mais uma forma de usar o seletor de classe. No exemplo anterior, ó, que eu coloquei aqui, classe destacado, ele pega tudo que tiver na página com essa classe. Agora, eu posso deixar um pouco mais restrito. Então, eu tenho a classe destaque, ó, mas eu coloquei article.destaque. O que isso significa? Que o navegador, sem espaço, ó, não pode ter espaço entre eles. Significa que aqui eu tenho um seletor de elementos, então ele pega todos os articles do meu site. Só que aí, como eu já coloquei um ponto junto aqui, ó, junto do nome, ele vai pegar todos os artigos da página que tem a classe destaque. E aqui ele vai pegar todos os spams da minha página que tem a classe destaque. Então, percebe que agora eu tenho um visual diferente para o article com a classe destaque e para o spam com a classe destaque. Lá no meu HTML, ó, eu posso criar um article e colocar a classe destaque. E aí dentro eu coloco um parágrafo e no meio aqui do parágrafo, no meio do texto, eu usei um spam. Ó. Lembra que o spam a gente usa no meio do texto. E coloquei também a classe destaque. Então percebe que ó, aqui eu coloquei classe destaque e aqui eu coloquei classe destaque. Só que o visual de um e de outro são completamente diferentes. Um não tem nada a ver com o outro. Ó. São regras completamente diferentes. Eu só quis, vamos supor assim, dar um significado. Ah, quando eu quero destacar, eu uso a classe destaque. Se for no meio do texto, o destaque é de um jeito. Se for para um bloco, né, para um article, o destaque é de outro jeito. Mas aí eu não preciso escrever, por exemplo, destacar artigo ou destacar spam. Eu posso só escrever destaque lá no meu CSS, eu diferencio lá no CSS. Então, isso daqui é uma forma. Se vocês não gostarem dessa forma, tem como fazer dessa forma aqui anterior e escrever, por exemplo, artigo destacado, né? Artigo hífen destacado. E depois criar uma outra, por exemplo, como texto hífen destacado. Então, aí já fica até mais claro aqui que você vai estar usando artigo destacado, aqui texto destacado. Aí vocês decidem a forma como acharem melhor. Eu falei que não pode ter espaço entre eles. Por quê? Vocês já aprenderam isso. Pense aí, por que não pode ter espaço? Pausa o vídeo e tenta responder. Não pode ter espaço entre o artigo e depois o ponto de destaque, porque a gente já aprendeu que o espaço
é um seletor também, um seletor de descendente. Então, se tiver article, espaço, qualquer outra coisa, significa que o navegador vai procurar todos os articles e dentro desses articles ele vai procurar todos os descendentes dessa segunda coisa. Se no caso for ponto destaque, ele vai procurar todos os elementos que têm essa classe destaque, mas eles vão ser descendentes do article. Por isso que não pode ter o espaço, entendeu? Então, o espaço é um seletor. Vamos falar agora do float. Essa aula aqui tá, a parte teórica está mais longa, mas é porque ela realmente é a mais complicada. O float, então, como eu disse, ele serve para colocar um bloco do lado do outro. Até agora a gente sempre colocava um embaixo do outro. O float significa flutuar. Quando a gente faz um bloco virar float, né, por exemplo, um parágrafo virar float, o que acontece? É como se o parágrafo começasse a flutuar, como se ele começasse a voar na página. Então, a primeira coisa que acontece é que até a forma como o navegador calcula o espaço que ele ocupa no site muda. A forma como o navegador vai encaixando as coisas no site muda quando é float e quando não é float. Quando a gente coloca para um bloco flutuar, a gente pode escolher se quer flutuar para a esquerda ou para a direita. Quando ele flutua para a esquerda, tem gente que fala que é como se fosse uma bolha de sabão. Ele vai subindo, flutuando, e se você falou que é para a esquerda, ele vai indo para o canto esquerdo. E ele sobe o máximo que ele conseguir indo para a esquerda. Então, você pode até pensar que ele já começa na esquerda, né, e vai subindo até o máximo que ele conseguir. Começa lá embaixo e vai subindo. Se for para a direita, ele começa lá na direita, né, lá embaixo e vai subindo na página até onde ele conseguir. E é lá o lugar onde ele vai ficar. Por isso que chama flutuar. A forma como o navegador também calcula o tamanho dele muda. Até agora, a gente colocava um bloco debaixo do outro. Quase todos os blocos que a gente colocou nos nossos sites, eles não tinham largura fixa. Eles não tinham, a gente não precisava se preocupar em definir o widget, a largura. Por quê? Porque se vocês lembram, né, dos sites que a gente fez até agora, a largura, ele pegava toda a largura disponível. Então ele ia de um canto ao outro do meu site. E a altura, ele não pegava todo disponível, ele não ia até lá embaixo do site. Ele pegava só o que precisava. Então, se tinha um texto, só uma frase, a altura vai ser só a altura dessa frase. E como que ficaria, né, se eu tivesse ainda o próximo bloco, né? Vamos supor, se tivesse dois parágrafos. Bom, um parágrafo ficaria embaixo do outro. Então, esse é o comportamento padrão que a gente usou em todos os sites até agora, né? Eu tenho dois parágrafos, vai um ficando embaixo do outro. Quando eu falo que o meu bloco flutua, o parágrafo flutua, a coisa muda. Primeiro, que ele não vai mais ocupar aquele espação que ele ocupava, que ele pegava toda a largura disponível. Não, agora ele vai pegar só a largura necessária, que era aquilo que já acontecia na altura, né? Ele só pegava a altura necessária. Agora também vai acontecer na largura. Então, largura e altura do bloco, ele pega só a necessária. Geralmente não é isso que a gente quer. Então, geralmente, quando a gente faz um bloco que flutua, a gente já vai escolher qual vai ser a largura dele usando o widget, porque assim vai ficar mais fácil de trabalhar com o site. Depois, se eu tiver vários parágrafos e esses vários parágrafos flutuarem, agora não necessariamente vai ser colocado um embaixo do outro. Agora pode ser que fique um do lado do outro. Vamos supor que eu falei que a gente quer definir a largura. A gente vai definir uma largura fixa. Uma largura fixa de 50%. Então, ele ocupa 50% do espaço. Então, se eu tenho dois parágrafos, os dois flutuam, e os dois ocupam 50% do espaço, o que eu vou ter? Eu vou ter um parágrafo do lado do outro, do mesmo tamanho. Os dois do mesmo tamanho, cada um ocupando metade do espaço. Então, é assim que eu faço para ter uma coisa do lado da outra. Vai ter vários exemplos aqui, para vocês visualizarem o que acontece.
Aqui eu coloquei como se fosse 4 blocos, né? Pode ser parágrafo, pode ser div, qualquer coisa. E aqui tem o CSS, do bloco 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. E lá no HTML, importante falar, né, que esses blocos foram colocados nessa ordem, como se fosse 4 parágrafos, um embaixo do outro. Primeiro vem 1, depois 2, depois 3, depois 4. Então está nessa ordem lá no HTML. Agora, no CSS, a gente vai ficar mudando esses valores floats e ver o que vai acontecer. Se eu usar float para a esquerda, o normal é sempre usar para a esquerda, quase sempre vocês vão usar float para a esquerda. O que vai acontecer? Ó? E cada bloco, né, vamos supor que aqui ó, tem só esse número 1, né? Então, lembrando né, que quando o bloco flutua, ele só pega a largura e a altura que ele precisa. Né? Então, aqui, ó, a largura e a altura que ele precisa. Mas a gente também pode imaginar que é fixa a largura e a altura. Então, vamos supor que é fixa aqui, ó, 100 pixels por 100 pixels. Dos quatro, esses quatro aqui vão ter largura e altura fixa. E vão flutuar para a esquerda. Então, vamos lá. Primeira coisa, o navegador pega o bloco 1. Ah, flutuou para a esquerda? Ele vai lá na esquerda e vai subindo, né? Vai flutuando a bolinha de sabão até chegar no canto. Então, ele está aqui no canto, né? Beleza, colocou o bloco 1, né? Agora vem o bloco 2. O bloco 2, o que ele vai fazer? Ele também flutuou para a esquerda. Então, ele vai subindo também, como se fosse uma bola de sabão. E ele vai ver se ainda tem espaço aqui, ó, do lado do bloco 1. Se tiver espaço, ó, vai ficando um do lado do outro. Se não tiver espaço, ele vai para uma nova linha. Só que como o bloco 1 é pequeno, ó, e aqui a gente tem bastante espaço, então o bloco 2 vai ficar do lado do 1. A mesma coisa vai acontecer com o bloco 3. Ó. Ele vai subindo, e quando chegou lá em cima, ó, ele poderia ficar nesse canto, ó, mas não, ele ficou nesse aqui. Por quê? Porque ele flutuou para a esquerda. Legal. Aí o último bloco é o bloco 4. Não tem mais espaço aqui, ó. Na verdade, tem espaço, mas não cabe o 4. Ó. Então, tem um espaço, mas não cabe o 4. Então, o navegador não vai colocar o 4 aqui. O que ele vai fazer? Vai tacar nesse canto aqui da esquerda. Ó. Então, o bloco 4 vai cair, vai para baixo. Se tiver desse jeito aqui, a tela do navegador, né? Vamos supor que essa é a tela a janela do navegador. Se eu pegar a janela e ir diminuindo, e de repente não tem mais espaço para o bloco 3, ele cai para cá. E aí o bloco 4 vai ficar para cá, porque ele vai ficar do lado do bloco 3. Então esse espaço é o espaço que ele tem na hora ali. Conforme eu aumento ou diminuo a janela do navegador, esses blocos vão andando. Por exemplo, se eu aumento a janela do navegador e agora tem bastante espaço aqui, esse bloco 4 vai sair daqui e vai aparecer aqui, ó, do lado do 3. Vamos ver mais exemplos. O que eu fiz aqui? O bloco 1, 2 e 3 eu não mudei nada, flutuou para a esquerda. Agora o bloco 4 flutuou para a direita. De novo, ele vai olhar se tem espaço aqui na primeira linha. Se tem espaço, ele vai colocar aqui e jogar no canto direito, porque agora ele flutuou para a direita. Mas se não tem espaço, o que ele vai fazer? Ah, então ele vai usar a linha de baixo. Ele vai procurar uma linha que tem espaço. Nessa linha tem espaço. E agora, em que lugar dessa linha ele vai ficar? Ele vai ficar no canto direito. Ó. Então, ele flutuou para a direita. Então, essa é a diferença. Ó, flutuar para a esquerda e direita. Mais um exemplo. Agora, todos os blocos flutuam para a esquerda, menos o 2. Só o 2 que não flutuou para a esquerda. Então, vamos lá. Primeira coisa, o navegador pega o bloco 1, taca lá no canto esquerdo. Agora, ele vai pegar o bloco 2 e agora o 2 flutuou para a direita. Então, o navegador vai tacar o 2 lá no canto direito. Ó. Ainda tem espaço, né? Aqui, ele tacou lá no canto direito. Agora vem o 3. 3 na esquerda. Agora, vamos lá atacar na esquerda. Ó. Por isso que o 1 ficou do lado do 3. E no final, o 4, não tem mais espaço aqui, flutua para a esquerda, vai na linha de baixo, taca para a esquerda. O usuário vai estar vendo assim, ó, 1, 3, 2, 4. É isso que o usuário está vendo. No meu HTML, tá 1, 2, 3, 4. Mas o usuário está vendo 1, 3, 2, 4. Por quê? Porque aqui no float eu mudei. Eu fiz um ir para a esquerda, o outro ir para a direita. Então, o que o usuário vê não corresponde à ordem lá do meu HTML. Ó. Isso daí é importante para vocês saberem. E
Acho que esse aqui é o último exemplo. Não, ainda tem mais um. Agora, o 2 e o 4 flutuam para a direita. Ó. Então, agora ó, o 4 vai lá para o canto direito. Aqui não tem espaço, então ele fica na linha de baixo. Ó. Então, é isso que mudou. Ó. Flutua para a esquerda o 4, flutua para a direita o 4. Deixa eu ver se tem mais. Esse é o último exemplo de float. Todos os blocos flutuam para a direita agora. Todos. Então, o primeiro bloco que ele pega é o 1 e taca lá no canto direito. Depois, ele pega o bloco 2 e taca lá no canto direito. Ó. Então, ele ficou do lado. Ó. Depois o 3, ó, tacou de novo no canto direito. Ó. Agora o 4, não tem mais espaço, vamos para a próxima linha e taca lá no canto direito. Então, olha só o que o usuário vai ver. Ele vai ver 3, 2, 1, 4. Você vê que esquisito que o usuário está vendo? Mas, na verdade, lá no nosso HTML está 1, 2, 3, 4. Só que está tudo flutuando para a direita, né? Então, como está tudo flutuando para a direita, você percebe que fica até esquisito? Por isso que a gente quase não usa o flutuar para a direita, porque fica super esquisito. De vez em quando a gente usa, né? Mas o normal é flutuar as coisas para a esquerda. Por quê? Porque aí, lá no nosso site, vai aparecer na mesma ordem que está no HTML, que vai ser muito mais natural para a gente desenvolver, porque a gente lê as coisas da esquerda para a direita, né? Então vai ficar muito mais simples para a gente. Se a gente estivesse num país que adota uma língua que se lê da direita para a esquerda, e tem, aí seria muito melhor para eles usar o flutuar para a direita, ó, porque aí ficaria da mesma forma que eles lêem naquele país deles. Ó. Agora, última coisa, o overflow, vou falar aquela última coisa que faltou do overflow, que é usar o overflow junto do float. Aqui tem um exemplo daquilo que eu já expliquei, né? Então, o overflow serve originalmente para decidir o que a gente vai fazer com o conteúdo que ultrapassa os limites do bloco. Então, aqui tem uma imagem muito grande para o tamanho do bloco. Vocês podem testar isso daqui colocando uma imagem grande e colocar que o bloco vai ter no máximo 100 por 100. Vai ficar um bloco pequeno. E a largura fixa do bloco, mas a imagem é bem maior. Vai ficar desse jeito aqui. Se esse é o valor padrão. Se eu coloco overflow para esse bloco aqui, ó, para não deixar nada ultrapassar os limites desse bloco, eu coloco overflow hidden. O que acontece? Ele não mostra nada que ultrapassa os limites do bloco. Ó. E aí fica desse jeito na minha página. Então, essa é a função original do overflow. Só que não é a função mais utilizada. Apesar de ser a função mais original, né, vocês podem usar nesse sentido, sem problema nenhum, mas a função mais utilizada do overflow é corrigir um problema do float. Por quê? Isso tem a ver mais com as regras internas do navegador, tem a ver mais do que significa usar um float, como que o navegador deve calcular a posição, como ele deve calcular o tamanho. Isso daí tem um monte de regrinhas que só quem desenvolve um navegador precisa se preocupar com isso. E, por causa dessas regras, o que acontece? O float acaba não tendo um bloco que flutua, né? Acaba ficando sem tamanho, sem altura, em relação ao bloco pi. Como assim? Por exemplo, a gente tem um bloco pi, a gente tem um main, o main do nosso site. E aí dentro do main, a gente só resolve colocar parágrafos. Então, eu só tenho parágrafos dentro do main. Se os parágrafos flutuarem, o main não consegue calcular a altura dele, porque a forma como se calcula o bloco que flutua é diferente do bloco que não flutua. Então, o main vai achar que não tem nada dentro dele. Por quê? Porque como ele não vai conseguir pegar a altura dos filhos, a altura dos parágrafos, o main vai ficar com a altura zero. E isso daí geralmente não é o que a gente quer e é geralmente um bug no nosso site. E quase sempre vai acontecer esse bug quando a gente usar o float. E então a gente sempre vai ter que corrigir esse bug. E como que a gente corrige isso? Colocando overflow no bloco pi.
Então, naquele exemplo que eu dei, se eu colocar overflow no bloco pi, overflow no main, automaticamente é, ele vai conseguir calcular a altura correta dos filhos dele e vai ficar com a altura correta, uma altura que consiga caber, né, todos os filhos. Por exemplo, se os filhos tiverem 100 de altura e no final a soma de tudo, de vários parágrafos, der 500, o bloco pi vai ficar com 500, vai ficar certinho, bonitinho. Se você não usar o overflow no bloco pi, vai ficar bugado, o bloco pi vai ficar com altura zero. Vamos supor que você colocou um fundo, uma cor de fundo no bloco pi. Se ele ficar com altura zero, não vai aparecer a cor de fundo. Aí você vai olhar e vai falar, ué, mas o que aconteceu? Estou mudando aqui a cor de fundo do main e não está aparecendo. É por causa desse bug. Aí você clica para inspecionar o main e você vai descobrir que ele tem altura zero. Por causa disso, por causa dos filhos que flutuam. E se tiver misturado filhos que flutuam com filhos que não flutuam? O main vai conseguir calcular só até os que não flutuam. Os que flutuam vai bugar. Então a gente quase sempre vai usar o overflow. Tem outras formas de resolver esse erro aí dos blocos que flutuam e o pi fica com altura zero? Tem um monte de formas de resolver. Vocês podem pesquisar na internet, tem um monte de formas de resolver isso daí. Uma delas é desse jeito. Então, a gente aqui na disciplina vai usar esse jeito para corrigir esse problema. Então, vocês podem colocar, por exemplo, overflow hidden no pi, que vai resolver o problema da altura zero. O problema da altura zero não é só essa, por exemplo, se tiver uma cor de fundo. Tudo que vier depois do main, vamos supor que depois do main a gente tenha um rodapé. A gente espera que o rodapé fique lá embaixo do site. Como o main vai ter altura zero, o rodapé vai ficar completamente bugado. O rodapé vai subir, talvez, até ali aonde o main está, e vai ficar uma coisa em cima da outra, o main em cima do rodapé, vai ficar tudo esquisito. Aí você vai achar que tem um problema do rodapé, mas não tem problema nenhum. O problema era no main. Então, tem que ficar esperto com isso, porque senão você também não vai nem saber aonde procurar o problema. O problema é sempre no pi dos blocos flutuantes. Bom, terminei a parte teórica aqui dessa aula. Aí no próximo vídeo a gente vai ver na prática tudo isso que foi explicado na prática, vai ficar mais claro para vocês. Vocês precisam entender bem, olhar bastante a parte prática e aí quando tiver dúvidas voltar para a parte teórica, porque essa é o conteúdo mais importante agora do segundo bimestre e ele também é o mais difícil. Então, até mais, gente. Até o próximo vídeo.